Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a chefe Maria Maxiana e hoje eu trago para vocês uma receita super fácil e econômica, o pão de vinagre. Então vamos aprender? Eu começo colocando na minha vasilha a água e essa água está morna. O leite, que também tem que estar morno. E vou misturar com os outros ingredientes para ativar o meu fermento. Coloco também o açúcar, o óleo e misturo um pouco para dissolver o açúcar. E nessa receita a gente não vai ovo. Então, se você não tiver ovo, você consegue fazer um pão super fofinho e delicioso. Agora eu vou colocar o vinagre. E já venho colocando o fermento biológico seco. Mexo mais um pouco para dissolver o fermento. Vou deixar essa mistura descansar durante 10 minutos para ativar o fermento. Vou tampar com um pano e vou deixar descansar. Fazendo isso, ajuda o pão a não ter aquele gosto forte de fermento. Passados 10 minutos, o fermento já foi ativado. E agora eu vou começar a colocar a farinha de trigo aos poucos. Essa farinha de trigo já foi peneirada. Vou colocando e misturando sempre aos poucos. Essa massa de pão, ela fica bem úmida. Nessa receita vai 600 gramas de farinha de trigo, mas eu só vou colocar 500 gramas nessa primeira fase da receita e vou reservar 100 gramas para fazer a sova da massa. Nesse momento eu continuo mexendo para colocar o restante da farinha. E, gente, já aproveita que você está vendo essa receita e se inscreve no canal. Clica no botãozinho de gostei e compartilha essa receita para me ajudar a crescer por aqui. Todos os ingredientes que eu estou usando nessa receita estão na descrição do vídeo, gente. E agora eu vou dar uma acelerada no vídeo para não ficar muito extenso. Eu continuo mexendo e acrescentando a farinha de trigo. Eu não coloco sal junto com o fermento nunca, porque como eu já falei em outras receitas, o sal mata a levedura do fermento que faz o pão crescer. A partir do momento que eu comecei a fazer desse jeito, que me ensinaram uma forma diferente de fazer pão, começou a dar certo. Quando a massa está quase no ponto daquela primeira sova, eu vou colocar o sal. E muitas vezes eu misturo sal também na farinha de trigo. Vou misturando novamente. E esse pão vai ter 2 momentos de descanso da massa. O primeiro descanso vai ser de 40 minutos e o outro de 1 hora. Eu coloquei quase toda a farinha, daquelas 500 gramas que eu uso primeiro. E agora eu vou dar uma leve sovada nessa massa com o restante da farinha de trigo. Vou sovar a massa durante 2 minutos. Eu sempre conto com a ajuda do relógio para fazer a sova. Coloco o timer para contar, mas você pode ver que a massa vai mudar já o aspecto. Vai ficar úmida, mas vai desgrudar das mãos também. A gente vai para o primeiro momento de descanso dessa massa. E depois eu vou fazer a sova de 10 minutos nela. Agora eu tampo e vou deixar aquele descanso de 40 minutos para a massa dobrar de volume. Eu coloco dentro do forno, que ajuda muito o pão a crescer. Passados 40 minutos, olha como que a massa ficou. Ela dobrou de volume. E agora eu vou sovar a massa. Aí eu vou usar aquelas 100 gramas de farinha de trigo que eu reservei. Coloco um pouco na mesa. Coloco a massa sobre a mesa. E vou colocando mais farinha de trigo por cima e sovando a massa.
Aí eu vou abrir, amassar, puxar ela. Isso vai ativar o glúten da massa e vai ajudar o pão a crescer e ficar mais fofinho. E eu só vou usar essas 100 gramas mesmo. Eu vou pegando toda a farinha que está na mesa e agregando na massa. Pelo vídeo, dá pra ver como essa massa é bem úmida. Se eu demorar a mexer nela, ela vai grudar na mesa. Mas fiquem despreocupados que esse é o ponto. E novamente o reloginho está contando. 10 minutos para sovar a massa, para fazer tudo certinho. E como eu sempre digo, essa parte de fazer o pão eu gosto muito, porque eu acho muito gratificante fazer essa sova. Para mim é uma terapia. E esse pão, gente, eu vou fazer ele num formato diferente. Eu vou dividir em bolinhas e vou usar uma forma redonda para fazer. E vocês vão ver como que ele vai crescer e ficar bonito. Continuo amassando. E vocês podem ver que eu uso pouquíssima farinha de trigo, porque eu não quero perder esse ponto úmido da massa. Passados 10 minutos, olha como que ficou. Uma massa lisa e homogênea. E agora vamos para a montagem. Já estou aqui com a minha forma. É uma forma alta. Eu untei com manteiga, polvilhei farinha de trigo e vou começar a montagem do pão. Vou fazer bolinhas de 70 gramas para fazer essa montagem de pão. Faço o formato redondinho e dou uma leve achatada na massa para colocar na forma. Você pode achatar com as mãos mesmo, ou se quiser usar um rolo para ajudar, também pode. E vou colocar assim na forma. Vou fazer isso com todas as bolinhas. Dou formato achato e vou sobrepondo uma sobre a outra. Deu 14 bolinhas no total e eu vou deixar esse pão crescer durante 1 hora ou até dobrar de volume. Tampar com um pano e esperar. Depois de passado 1 hora, olha como que ficou. Ele dobrou de volume. Já tô com meu forno pré-aquecido a 180 graus. Vou passar água em cima dos pães e vou levar eles para assar. Vai assar durante 45 minutos, mas vocês observem, quando tiver douradinho por cima, já está pronto. Passo a água em todo o pão. E já levo o pão de vinagre para o forno. Depois de 45 minutos, olha como que ficou esse pão. Que coisa mais linda. Eu vou passar uma manteiga em cima dele para dar um brilho. Vou esperar dar uma esfriadinha. Vou desenformar para mostrar para vocês como que ficou. Passo a manteiga em todo o pão. E além do brilho, a manteiga também dá um sabor muito gostoso no pão. E ajuda a casquinha a ficar crocante. Esse pão fica ótimo para um chá da tarde, café da manhã, super combina. E agora eu vou desenformar o pão. Depois de desenformado, passo mais manteiga nas laterais e em cima. E olha só como ficou o nosso pão de vinagre, gente. De massa super fofinha, com poucos ingredientes, sem ovo. Porque às vezes você quer fazer um pão, mas não tem os ovos. Então, esse pão é sem ovo. E olha só o close nesse pão. Que espetáculo, que lindo. E eu vou cortar um pedaço para mostrar para vocês como que ficou por dentro. Vou cortar o pão com uma faca. Mas se você quiser só puxar onde ficou as dobrinhas, pode puxar que também dá certo. E agora eu corto o pão para mostrar como que ficou por dentro.
E olha só que massa linda, fofinha, leve e, além de tudo, gente, muito saborosa. Que delícia que ficou esse pão, gente! E fiquem ligados no canal que toda semana tem vídeo novo com receitas práticas e econômicas para vocês fazerem em casa. E eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.